Aí, galera, bom dia. Vamos continuar aqui a nossa aulinha, né? Beleza? Então, vamos lá. Ó, apareceu para vocês em embriologia, né? Isso aí a gente já viu há muito tempo atrás. Apresentação de slides, colocar de slide atual. Isso nós já vimos. Embriologia, né? As fases embriológicas, tipos de fecundação. Aí vimos aí tipos de gametas, né? Os tipos de ovos em relação à quantidade de vitela, classificação, o tipo de segmentação, isso tudo nós já vimos, tá? E aí se vai ser diblástico ou triblástico, dependendo do número de folhetos embrionários, né? Se tiver só ectoderma e endoderma é diblástico, se tiver ectoderma, endoderma e mesoderma, que passa a surgir é triblástico. Plateumintos, olha, tem um tesão no meio, plateumintos, né? Então, plateumintos são os primeiros triblásticos, tá? Já anota aí. Quanto ao blastóporo, que é aquele orifício ali do embrião, ó, esse orifício aqui, quanto ao blastóporo, a gente viu que o blastóporo pode originar ou ânus ou boca. Se o blastóporo gerar boca, protostômio. A maioria dos animais são protostômios. Então, o blastóporo do embrião vai gerar boca lá no futuro, né? Porque quando é embrião ali é blastóporo, né? Beleza, nas fases iniciais do embrião. Mas nos equinodermas e nos cordados, o blastóporo gera o ânus e a boca vem em segundo plano. Então, você vai falar equinodermas e cordeudos na hora da prova. Equinodermas, porque equinodermas foram os primeiros deuterostômios. E cordeudos, os cordados, né? Cordeudos porque também foram deuterostômios. Então, equinodermas e cordeudos são deuterostômios. Lembrando que a palavra é equinoderma, das estrelas do mar, e cordados, quem tem na tua corda, tá? Mas já vimos tudo, tipos de fecundação, os folhetos, beleza, já passamos por aqui, já vimos um pouco da evolução, vimos porífero, vimos coanócito, que é a célula flagelada, que é a principal célula, são filtradores, esses seres aí, né? São parazoários, não tem tecidos, vimos aí as esponjas, né, os tipos de reprodução, vimos os celenterados, cele, tá aqui, ó, cele significa cavidade, enterintestino, aqui ó, cavidade digestiva, nós vimos, né? Então são os primeiros enterozoários, só que eles são enterozoários incompletos, porque eles só têm boca, não tem ânus. Enterintestino, zoo animal, enterozoário, animal com cavidade digestiva. Incompleto porque só tem boca, não tem ânus, tá? Só asqueuminto, os nemateumintos, né, que estão no asqueuminto, asco, lembra de asco, asco é pum. Então, em asqueuminto começa com A, anos. Então, asqueumintos é que vai ter anos pela primeira vez, tá? Então, asqueumintos é que serão os enterozoários completos pela primeira vez. Tá? Mas vamos lá. Vimos então os quinidários aí, vimos o quinidoblasto ou quinidócito, né? Que vai ser aquela célula urticante, ela é chamada também de nematócito, porque lá dentro tem o nematocisto. Nematofilamento, cisto, vesícula, ou seja, vesícula com filamento, né? Nematocisto é uma vesícula dentro dessa célula, ok? Ela, né? Todos esses seres são eucariontes. Aqui está o núcleo dessa célula chamada quinidoblasto ou quinidócito ou nematócito. E quando você encosta aqui, pluf, aí ó, sai esse arpãozinho cheio de toxina. Então queima você e aquela coisa toda. Muitos salva-vidas, né? Que ficam no sul do Brasil, porque tem muito caso lá de acidente lá com água viva, eles ficam com vinagre. Por quê? Porque essa substância que é liberada aqui, tá? É um peptídeo, então é uma pequena proteína, né? E aí você lembra que peptídeo, né, e proteína tem a estrutura primária, que são os aminoácidos ligados entre si através de ligações peptídicas, a estrutura secundária, que pode ser alfa-hélice ou folha beta pregada, e a estrutura terciária, que dá forma para o peptídeo, né, e para a proteína. E ela é desnaturada por calor e por pH. Então, eles usam, então, o ácido acético, que é o vinagre, né? Que quando tem, então, aquele acidente com a água viva, eles jogam, então, o vinagre ali e o vinagre vai desnaturar esse peptídeo, porque essa substância aqui é peptídeo, tá? Uma pequena proteína, então, constituída de aminoácidos. Então, vai desnaturar, né? Então, esse pH ali do ácido acético que tem no vinagre desnatura isso aqui, beleza? E é um ácido fraco, ótimo, beleza? E aí, resolve o problema.
Tá, vimos isso, então tem um dimorfismo, duas formas, o pólipo e a medusa, né? Vimos as classes dos selenterados, os hidrozoários que têm hidras, os antozoários, que são anêmonas e corais, lembrando que corais são coloniais, né? São vários indivíduos ali que formam uma colônia. A anêmona, ela é sozinha, beleza? Aqui a hidra é sozinha, mas a caravela é um hidrozoário colonial. Os sifozoários, né, que são as águas vivas, que movem através de um jato, né, propulsão de água, então por isso sifo, de sifão, e os cubozoários são tipos de água viva que parece um cubinho aqui, ó, tá, que são altamente venenosos. Tá? Agora a gente vai chegar numa coisa de importância, tá, para as provas de vestibulares, que é o seguinte: muitos hidrozoários, como uma obélia, tá? O gênero Abélia, então, nem muitos, perdão, alguns hidrozoários, tá? Então, do gênero Abélia, que são hidrozoários coloniais, então é da família da hidra, beleza? Então, alguns hidrozoários, como a Abélia, que é colonial, que é marinho, todos esses aqui são aquáticos, todos. A hidra é dulcícola, mas a Abélia é marinha. Então, voltando, porífero é aquático, a maioria das espécies marinhas. Poucas espécies de bob esponja, ou seja, de esponja, são dulcícolas, mas nós temos, tá? E selenterados ou quinidários, que a gente está vendo agora, a maioria também é marinha. Mas a gente tem hidras que são de água doce, tá? Então, a gente tem hidrozoários de água doce. Mas voltando, existe aqui, então, a obélia. A obélia é um hidrozoário colonial, ok? Ela vai ter metagênese. E muitos sifozoários, ou seja, muitas espécies de águas vivas, de medusas, sofrem também metagênese. Agora, Capetinga, o que é metagênese? Vem aqui comigo. Então, cuidado, hein? São poucas espécies aqui da classe dos hidrozoários e várias espécies da classe dos sifozoários, tá? Antozoário não tem metagênese e cubozoário geralmente também não, mas vamos lá. O que vai ser metagênese ou alternância de gerações? Vai ser isso aqui, presta atenção. Meta significa que vem depois, gênese que vai gerar, ou seja, uma geração que vem depois da outra. Ou alternância de gerações, por quê? Uma hora, uma geração vai reproduzir sexuadamente através de gametas e aumenta a variabilidade genética, lembram disso? Então, uma hora vai produzir a geração vai reproduzir sexuadamente, outra hora a próxima geração obrigatoriamente vai reproduzir assexuadamente. Aí eu falo sex a sex, sex a sex, sex a sex. Ficou claro isso? Toda vez que você tiver num ciclo de vida de um ser, tá? O pai reproduzindo sexuadamente, o filho reproduzindo assexuadamente, o neto, né? Porque o filho do filho vai ser o neto do primeiro. O neto reproduzindo sexuadamente, o bisneto assexuadamente. Então você vai ter, sex, envolveu gametas, tá? Eu faço esse gestinho só para vocês lembrarem. Sex a sex, sex a sex, sex a sex. Toda vez que você tiver, então, no ciclo de vida de alguns seres vivos, tá? A gente vê isso em algas, plantas e aqui nos selenterados ou quinidários, tá? Então, quando você tiver a primeira geração obrigatoriamente reproduzindo sexuadamente, através de gametas, aumenta a variabilidade genética, e obrigatoriamente a próxima geração vai reproduzir como? Assexuadamente. E depois a próxima geração, ou seja, os filhos desse segundo aqui, vão reproduzir sexuadamente. E os filhos dessa terceira geração vão reproduzir como? Assexuadamente. Então, toda vez que você tiver essa alternância de formas de reprodução, né, sexuada, assexuada, sexuada e assexuada, isso é chamado de metagênese. Ficou claro? Antes de explicar, eu já quero que vocês guardem o seguinte, só que aqui nesses animais, tá, nos selenterados, a gente tem metagênese ou alternância de gerações sem alternância diploidia. Por quê? Porque todos eles são diploides, tá? E todos eles são com o mesmo genoma, possuem o mesmo genoma, tá? Porque são da mesma espécie. Ficou claro? Mas vamos entender, então, que vocês vão explicar que vocês vão entender. Olha aqui, vamos. Sempre que tiver um ciclo numa prova, gente, tá? Fixam um começo. Aqui, ó, vou pegar aqui as medusas, tá? Então vamos lá. Olha, eu tenho aqui a medusa macho e a medusa fêmea.
A forma livre nadante, concorda? Porque se ele entrados pode ser pólipo ou medusa, tá? Repara, essa espécie aqui ela é dioica, de dois, oico, casas. Então tem duas casas, uma casa só para o sexo masculino e uma casa só para o sexo feminino, ou seja, tem sexos separados, tá? Então olha só, essa espécie aqui, ela é dioica, tá? Então olha, eu tenho aqui a medusa macho e eu tenho aqui a medusa fêmea, tá? Elas estão nadando lá, pegando lá os peixinhos, né? Estão vivendo, beleza, são livres nadantes. Tá? Tem cavidade gastrovascular, né? Foi o primeiro enterozoário incompleto, tá? Diblástico, normal, isso nós já vimos. Repara, essa medusa macho aqui, ela libera os gametas dela, que é espermatozoide. Gameta em animal é espermatozoide, tá? Esse espermatozoide vai fecundar agora, deixa eu pegar aqui uma luzinha que vai ficar melhor, um spotlight. Aqui, ó. Esse espermatozoide, então, vai então nadar até uma medusa fêmea e aí pode ter dois processos, tá, gente? Ou o óvulo da medusa fêmea fica aqui, ó, dentro da cavidade gastrovascular e o espermatozoide entra lá dentro e fecunda, aí vai ser uma fecundação interna. Ou outras espécies, a medusa fêmea libera o óvulo para o meio. E aí o encontro de espermatozoide com o óvulo vai acontecer aqui na água, aqui fora do corpo da medusa fêmea. Então a fecundação vai ser externa. Então pode ter tanto fecundação interna em algumas espécies quanto fecundação externa. Isso é um detalhe. O que importa é que o espermatozoide encontrou o óvulo. Esse processo é chamado de fecundação ou fertilização. E a união do espermatozoide, que é haploide, é N, com o óvulo, que é N, porque são gametas, gametas vem de gamos, que significa casamento em grego, né? Então, gametas são as células que precisam casar. Então, a união do espermatozoide N com o óvulo N, aqui, ó, formou a primeira célula do novo filho, tá? Da nova geração, do filho dos dois, que é o zigoto, tá aqui, ó. Zigoto é a primeira célula do embrião, concorda? Então, essa célula era célula daqui, célula reprodutiva desse macho, que era o espermatozoide desse macho. O óvulo era a célula reprodutiva dessa fêmea. Quando os dois se encontram através de um processo chamado fecundação ou fertilização, vai formar o zigoto, que não é célula de ninguém mais, é célula desse embrião que está surgindo aqui agora, filho desse casal, concorda? Esse é o zigoto. Então, o zigoto tem patrimônio genético do pai e patrimônio genético da mãe na mesma proporção. E como o espermatozoide era haploide e o óvulo era haploide também, esse zigoto é diploide, ele vai sofrer, então, as clivagens que nós já vimos, né? As clivagens sucessivas, as segmentações, as divisões celulares, as mitoses, vai formar, então, blástula, vai para a fase de gástrula, lembrando que aqui é diblástico só, são seres diblásticos, então vai ter só ectoderma, endoderma. O arquêntero está aqui, blastóporo, o blastóporo vai originar a boca, porque ele só tem boca, inclusive, né? Eles são protostômos. Mas acontece que depois disso, esse embrião vira uma larva chamada plânula, que é uma larva ciliada. Essa larva plânula, ela nada e fixa aqui no fundo, olha. Ao fixar aqui no fundo, ela começa a transformar, opa, se teve larva, então o desenvolvimento foi indireto, né? Então ela começa a transformar num pólipo jovem, ou seja, começa a ter agora tentáculos, a boca e a cavidade gastrovascular. Ficou claro? Então, olha só, esse pólipo jovem, que é fixo, óbvio, é céssio, né? Porque a maioria dos pólipos são fixos, né? Então, esse pólipo jovem aqui, ó, ele é filho dessas duas medusas. E a reprodução dessas duas medusas foi sexuada, concorda? Porque envolveu gametas, né? Então, teve variabilidade genética aqui, ó. E agora, esse pólipo, ele começa a crescer e repara uma coisa, ele começa a dividir. Esse processo é chamado de estrobilização. E aí, quando ele começa a dividir, começa a soltar dele, aqui, ó, pequenas medusas chamadas éfiras. Lógico que essas medusas são geneticamente idênticas a esse pólipo aqui. Se esse pólipo é masculino, vai soltar medusinhas masculinas, que vão crescer, atingir a maturidade sexual e vão produzir, então, gametas masculinos, espermatozoides. Se esse pólipo é feminino, ele começa a sofrer estrobilização e soltar éfiras, medusinhas, femininas, que quando crescerem e atingirem a maturidade sexual, vão liberar então óvulos, que é o gameta feminino, percebe? Então as medusas são filhas de pólipos.
tá? Ou de pólipo masculino ou de pólipo feminino. E essa forma de reprodução aqui, ó, tá? Que não envolve gametas e que formam seres geneticamente idênticos, é uma reprodução assexuada. Então, repara, olha aqui, os pais, que são as medusas, reproduziram sexuadamente, não é isso? Gerou o filho, que é o pólipo, que reproduziu assexuadamente, que gerou netos, que são medusas, que vão reproduzir sexuadamente, que vai gerar agora bisnetos, que vão ser então pólipos, que vão reproduzir assexuadamente e assim sucessivamente, não é? Então, toda vez que você tiver no ciclo de vida de um ser, né? Sex a sex, sex a sex, sex a sex, ou seja, uma geração aqui, ó, a primeira geração, peguei um dado, né? Peguei essa referência, podia pegar aqui, ó. A primeira geração, pegando essa referência de baixo, a primeira geração reproduziu assexuadamente. A próxima geração obrigatoriamente reproduz através de gametas, sexuadamente. A próxima geração, assexuadamente, né? Porque o filho disso aqui vai ser outro pólipo. Então, as medusas reproduzem sexuadamente, pólipo assexuadamente, que produz mais medusas que reproduzem sexuadamente, que vão gerar filhotes, reproduzem e gerem filhotes pólipos que reproduzem assexuadamente. Então, toda vez que você tiver essa alternância nas gerações, uma geração reproduzindo sexuadamente, obrigatoriamente a próxima assexuadamente, obrigatoriamente a próxima sexuadamente e depois a próxima assexuadamente. Por infinitas gerações, a gente tem uma metagênese ou alternância de gerações. Ficou claro? Agora, o que eu quero que vocês guardem aqui, reparem, essa medusa é 2N. Essa medusa também é 2N, tá? Então, repara, eles sofreram meiose, algumas células aqui sofreram meiose para formar os gametas, porque os gametas são N. Faz de conta que isso aqui é o óvulo, tá? N. Então, essa meiose é meiose gamética, como a meiose de qualquer animal, meiose gamética. Aí, ó, o espermatozoide fecundou o óvulo, formou zigoto. Zigoto é 2N, certo? Todas as células aqui são 2N, ó, todas, e vieram do zigoto, não é isso? E todas as células do pólipo serão 2N. E quando esse pólipo sofrer estrobilização, vai também gerar medusinhas éfiras. Éfira é o nome da medusa jovem, tá? 2N. Então, repara, aqui eu só tenho indivíduos 2N. Não importa se ele está reproduzindo assexuadamente ou se ele está reproduzindo sexuadamente. Eu só tenho indivíduos 2Ns. Então, esse ciclo é um ciclo diplobionte ou um ciclo aplobionte-diplonte, ou seja, ciclo de animal, típico de animal, onde eu só tenho indivíduos diploides. Aqui, ó, indivíduo mesmo, eu só tenho indivíduo diploide. O pólipo é diploide e as medusas também são diploides. Se você falar comigo, ô Capetinho, o espermatozoide é haploide. Mas lembre-se, olha o que nós falamos nas aulas passadas. Espermatozoide e óvulo não são indivíduos, são células reprodutivas. Tá? Indivíduos mesmo a gente só tem diploides. Então o ciclo é um ciclo diplobionte, como todo animal possui, inclusive a gente, tá? E a meiose é gamética. Então vocês vão notar aqui para mim uma coisa. Anote isso para mim, por favor, tá? Aqui nos quinidários ou selenterados, em alguns hidrozoários, como a abelha, e em alguns cifozoários, até bastante cifozoários, tá? A Aurélia, por exemplo, que é essa medusa, a gente vai ter metagênese. Mas essa metagênese, anota aí, é sem alternância de ploidia. Não altera a ploidia. Todos os indivíduos são diploides. Capetinga, por que você quer que a gente anote isso, que é sem alternância de ploidia? Porque, já anota aí, as plantas vão ter metagênese, mas as plantas vão ter metagênese com alternância de ploidia. Vou até colocar uma observação ali embaixo, tá? Então, repara, e esse ciclo, como qualquer ciclo de animal, vai ser um ciclo chamado de diplobionte, que a gente já viu, ou um ciclo que a gente chama também, são sinônimos, tá? De aplobionte diplonte. Ou seja, o que significa isso? Ciclo diplobionte. É um ciclo onde só tem seres vivos diploides. Ó, onte é ser, bio, vida, diplo, diploide. Ciclo diplobionte é ciclo que só tem ser vivo diploide. Ou ciclo
aplobionte, deixa eu baixar aqui, ó. Aplobionte diplonte, ou seja, é um ciclo, né? Onde tem uma fase só de ser vivo, olha lá, bionte, ser vivo, aplo, uma fase. E essa fase é diplonte, ou seja, o ser é diploide. Então, são sinônimos. E no ciclo diplobionte ou aplobionte diplonte, que são o ciclo dos animais, tá? A meiose foi para produzir esses gametas aqui, ó. Então, é uma meiose, vamos anotar, é uma meiose gamética. Anota isso para mim. Todo animal faz meiose gamética. Tá? Então, essa é a alternância de gerações ou metagênese sem alternância diploidia. Tá? Todas as gerações são diploides. Isso é típico de selenterado. Ok? Como eu falei para vocês, eu vou colocar uma observação que eu quero que vocês anotem aí. Ó. Observação. Por que você pediu a metagênese sem alternância diploidia? Porque nas plantas, coloca aí, ó, nas plantas, as metáfitas, né, chamadas de metáfitas, que a gente vai ver em botânica, tá? Elas têm metagênese, então tem alternância de gerações, porque são sinônimos. Então, metagênese ou alternância de geração são sinônimos. Só que com alternância diploidia. Vou colocar aqui, ó. Alternância de diploidia. Ô, gente, essas palavras todas têm acento, não estou colocando não, tá? Então, ó, as plantas, tá aqui, ó, bonitinho. Vamos lá no nosso spotlight de novo, olha. As plantas, que são as metáfitas, meta é que veio depois, fita plantas. Ou seja, plantas que vieram depois de quem? Das algas. Em algumas algas também tem metagênese e também com alternância diploidia, tá? Mas então, ó, as plantas e algumas algas, tá? Tem metagênese ou alternância de gerações. Ou seja, uma geração reproduz sexuadamente, a próxima reproduz o quê? Assexuadamente. Sexuadamente, assexuadamente. Então, vai ter essa alternância da forma de reprodução. Uma geração reproduz sexuadamente, a próxima geração obrigatoriamente vai reproduzir assexuadamente. E a outra capetinga? Sexualmente. E a que vem depois? Assexuadamente. Então, as plantas e algumas algas, todas as plantas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? Todas as plantas. E algumas algas têm a metagênese, ou alternância de gerações, que é essa alternância da forma de reprodução em cada geração, tá? Só que nas plantas vai ter uma alternância diploidia. Anotem isso para mim, tá? Vocês vão ver comigo na botânica que a forma que reproduz, então, de forma sexuada, tá? É haploide. E quem reproduz de forma assexuada é diploide. Então, vou ter uma alternância. Quem reproduz sexuadamente é haploide. O próximo reproduz assexuadamente e é diploide. E assim sucessivamente. Ficou claro isso aí? Tá? Então, você guarda que nas plantas, a gente vai ter uma alternância de ploidia. Uma geração vai ser N, a próxima vai ser obrigatoriamente o quê? 2N. A outra, N. A outra, 2N. Ok? As gerações, então, N reproduzem através de gametas sexuadamente e a 2N reproduz através de esporos assexuadamente. Mas não preocupa não que lá vocês vão entender. Você guardar para mim que nas plantas tem metagênese, sex a sex, sex a sex, sex a sex, mas alternando a ploidia, eu já fico satisfeito, tá bom? Então, beleza, turminha. Olha, então isso que eu quero falar hoje de quinidários, tá? Deixa eu limpar essa bagunça, anotaram aí, né? Aqui é só uma curiosidade, tá? Para falar que o veneno mais potente do mundo é desse cubozoário aqui, né? Que é um quinidário silenterado, você está vendo a cavidade digestiva dele aqui, ó, tá? Os tentáculos, né? A gente tem a epiderme, aqui a gente tem a gastroderme, tá? A cavidade digestiva tá, na realidade, vindo aqui dentro, ó, gente, tá? Aquela região ali que tem a sombra é só a boca. Entre os dois eu tenho a mesogleia, olha lá, beleza? Então a epiderme, aqui ó, epiderme está aqui, a gastroderme está aqui, entre os dois eu tenho a mesogleia, né? 90% do corpo desse ser chega a ser de água, né? Beleza? Eu tenho um sistema nervoso difuso,
como todo selenterado, como todo quinidário, certo? E aqui vocês percebem nitidamente aquelas células chamadas de quinidoblastos. Se você encosta aqui o nematocisto, que vai ser aquele filamento, né? Ele sai e libera toxina. E essa toxina aqui mata. Ficou claro isso aí? Eu lembro uma vez, eu li há muito tempo, acho que a toxina disso aqui, um disparo desse aí, a toxina chega a matar, é veneno suficiente para matar 10 pessoas, uma coisa assim, tá? Mas tranquilo, isso é só curiosidade. Gente, e essa vespa do mar aqui é chamada de vespa do mar. Esse cubozoário vive na Austrália, é o veneno mais potente do mundo, tá? Beleza, então, galera. Então, era isso que eu queria falar. E a próxima aula nossa vai ser plateumintos. Plate achatado. Euminto verme. São os vermes achatados que a gente vai ver, tá bom? Beijo grandes. Valeu! Até a próxima aí. Beijo, beijo, beijo. Valeu demais.